fui professor aí do DPI, né, quase 8 anos, né, e por uma questão familiar, na verdade, eu saí com o coração na mão, né, porque eu queria muito continuar na UFV, né, as condições eram muito boas de trabalho, mas por questões familiares eu acabei indo para a UF. Mas, como ele disse, eu mantive o vínculo aí com a PPG, né, Ciência da Computação, o programa de pós do DPI, né, e tá até o Daniel aí, entre o pessoal que está assistindo aí, que é meu aluno de doutorado, né. E, na verdade, eu estou até atrás de alunos para algumas questões aqui que eu vou levantar hoje. Mestrado e doutorado. Bom, essa apresentação ela é mais no sentido de mostrar aplicações. Eu vou mostrar 3 trabalhinhos que eu fiz junto com os alunos, porque em questões técnicas eu estou acompanhando aí algumas apresentações, vi o material que o Ricardo está montando. Aliás, parabéns, está ficando muito legal. Eu mesmo assisti alguns vídeos e vou assistir mais alguns. Então, tecnicamente, já estão, assim, bem redondos, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que não tem muito mais o que falar. Então, vou trazer mais algumas aplicações para vocês verem algumas coisas que podem ser feitas. E, como o Ricardo disse, eu já fiz alguns trabalhos com a medicina, com a nutrição. Então, mas, assim, a maior parte do que eu fiz é com relação à bioinformática. E eu vou trazer aqui alguns interesses atuais meus com relação à genômica, né, com relação à anotação de genomas, tá? Para quem viu a minha apresentação no seminário da Sabrina, eu acabei falando na parte biológica muito tempo e perdi muito tempo nisso. Então, hoje eu vou tentar resumir mais, para poder entrar em mais detalhes. Então, não vai ser uma repetição, tá? Só pouca coisa aí. Eu vou tentar entrar em mais detalhes da parte prática aí, dos trabalhos, tá bom? Então, só rapidamente, então, por isso que eu vou falar um pouquinho rapidamente de bioinformática, né, porque os trabalhos em genômica que eu estou citando aí é nessa área, né, e a gente pode dizer que essa revolução genômica começou, tipo, no final da década de 60, início de 70, onde começou as primeiras moléculas de DNA serem sequenciadas, né. Então, inicialmente, a ideia era criar bancos, manter esses bancos, nessas informações biológicas, DNA, proteína, mas a gente vê que são dados bem recentes do NCBI, né, que possui o maior repositório do mundo, que a partir de certa tecnologia chamada NGS sequenciamento, né, explodiu o número de depósitos, né, e mesmo depois não foi tão grande esse crescimento, mas o crescimento continua bastante acentuado, né. E aí, ou seja, rapidamente a gente se tornou inviável você fazer isso de uma forma meio que manual, né, ou de uma forma meio amadora, né. Então, a bioinformática ela veio forte porque não só pela quantidade de sequências, mas também pela quantidade de análises elaboradas que se fez a partir daí, né, com essa sequência. Então, por exemplo, se você tem uma sequência de aminoácidos, você predizer a estrutura 3D dela, porque a estrutura 3D diz respeito à função que ela exerce, então, e aí predizer a função também, predizer interações entre proteínas, porque às vezes uma proteína sozinha não quer dizer muita coisa, mas interagindo com outras quer dizer bastante coisa, em várias atividades celulares, né? E aí como é que essas proteínas se ligam, né, essa parte de docking, e tem a ver também com a produção de fármaco, por exemplo, a localização dessas proteínas, então por aí vai, quer dizer, você tem não só um número grande de sequências, mas também um número grande de tipos de análise que você pode fazer, né? Por exemplo, a expressão de certos genes, que vai a análise dessas expressões, e que te ajuda, inclusive, a montar essas redes, de como elas interagem, a filogenia, que conta a história da aparição das espécies, né, dos eventos de aparição de novas espécies, de ancestrais comuns, etc. Tudo isso é suportado por computação. Então, por isso tem essa frasezinha aqui que a gente pega lá das documentações do NCBI, que é essa instituição que tem uma série de repositórios importantes nessa área. A biologia, hoje em dia, ela se transformou numa ciência da informação, né? Dificilmente você vai ver um projeto relevante da biologia que não envolva computação, né? Eu acho que nem existe mais, na verdade, né? Então, mesmo os biólogos têm que, de alguma maneira, se envolver com computação. E a bioinformática, ela é bem diversa, ela é interdisciplinar, ela envolve muita coisa, né? Machine learning, estatística, ciência da computação, claro, biologia, especialmente a biologia molecular, química e etc., né? Então, você tem que gostar de estudar bastante, né? Porque você vai ter que caminhar por várias áreas.
mas especialmente a biologia molecular. Eu diria que a maioria esmagadora das aplicações, dos trabalhos em bioinformática, diz respeito à biologia molecular, que é justamente aquela biologia do DNA, das proteínas, né, das moléculas que são essenciais à vida, né. Então, um estudo de diversos estudos, como aqueles que eu acabei de apresentar e muito mais, que envolvem essas moléculas, né. E que está aí que aí é justamente a interseção entre a bioquímica e a genética. Então, quando a gente fala de bioinformática, vem um conceito assim de computação aplicada à biologia, mas especialmente a biologia molecular, que é a maioria esmagadora dos trabalhos nessa área. E aí eu só queria lembrar, né, porque na verdade muitas coisas que eu vou citar aqui diz respeito a isso, que o que é um gene? Né? É um segmento do DNA responsável pela informação genética. Então, é ali que você tem um código para produzir alguns tipos de molécula. E aí a gente cai no chamado dogma central, né? Acredito que talvez vocês já tenham visto um pouco disso, mas só para revisar aqui, né? O que é o dogma central da biologia molecular? Que também envolve duplicação, né? Mas eu vou deixar a duplicação de lado, porque essa parte aqui é a parte mais estudada, que é a transcrição e a tradução, tá? O dogma central, ele diz exatamente como que as coisas, como que o gene se expressa, né? Então, um determinado segmento lá do DNA que representa um gene, ele tem um código para que se produza um RNA, ou seja, para que haja uma transcrição de um RNA. Então, você tem ali uma série de proteínas, né, onde a RNA polimerase é a principal, mas se junta com outros tipos de proteínas chamados fatores de transcrição, que abrem essa molécula dupla do DNA e, baseado no código que tem lá, baseado na sequência de nucleotídeos que tem lá, que está representado por essas coisas coloridinhas aqui, ela vai recrutando nucleotídeos que estão ali dispersos na célula, na ordem em que com aquela complementaridade que vocês já devem conhecer, né, de G se liga a C e T se liga a, né, timina, adenina, guanina, citosina. Então, por essa complementaridade, você vai juntando, né, na ordem que está aqui, ó, criando uma nova molécula de RNA. Essa é a chamada transcrição. Então, o que o gene tem? O gene tem um código para se produzir, um template, né, para se produzir essas moléculas. Se esse gene for codificante, que a gente chama, ele vai resultar numa proteína lá na frente, que é esse processo de tradução, né? Então, ou seja, ele daria origem a um mRNA, né, através desse processo de transcrição, e no caso de um eucarionte, esse mRNA sai do núcleo e vai para um ribossomo. Esse ribossomo é onde ocorre a tradução. Como é que é a tradução? Um outro tipo de RNA chamado transportador, ele sai recrutando os aminoácidos que estão ali dispersos e vai trazendo para o ribossomo para formar uma sequência de aminoácidos que vai criar a proteína, né? Em que ordem? Na ordem que esse RNA codifica. Cada 3, que a gente chama de códon, cada tripla de nucleotídeo, dá origem a codifica um aminoácido diferente para dar origem a essa proteína. Então, é uma coisa muito incrível, né? Porque é como se fosse um programinha, né? Você tem um programa aqui, é uma sequência de triplas, de códons, que vai ditando como é que cada aminoácido deve ser ordenado para poder formar uma proteína. Então, o processo de transcrição pegar o código do gene para criar uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA, se ela for do tipo mRNA, codificante, ela vai ter um código para tradução da proteína. Mas existem outro tipo de RNAs, então existem outros tipos de genes que dão origem a outros RNAs que tomaram uma grande importância a partir, sei lá, de 2000 e pouco, né, que antes não se dava tanta importância. Sabia-se, mas não dava tanta importância, né, dava-se importância mais para os codificantes. Então, tem outros RNAs muito importantes, que são mais difíceis de detectar, e é esse que eu tenho abordado mais, que tem função própria, que eles não dão origem a uma proteína, eles por si só já têm função própria e são também importantes. Então, uma das coisas que me interessa atualmente é a chamada notação genômica. Como é que é isso? Quando a gente ouve falar de projeto genoma, né, a gente ouviu falar muito, principalmente do humano, mas projeto genoma toda hora tem um sendo criado aí para algum organismo, a gente pensa muito no sequenciamento, né, qual que é o genoma daquele organismo, né?
Mas não é só sequenciar, essa é a parte inicial. Depois você tem que anotar, quer dizer, você tem que descobrir quais trechos desse genoma são funcionais, quais são os elementos funcionais, né, que servem para alguma coisa, né? Por exemplo, genes, sejam eles genes codificantes, que vão dar origem lá no final a uma proteína, que codificam para essa proteína, ou um gene que codificam para um outro tipo de RNA que tem função própria importante também, que não necessariamente vai ser para que não é para codificar uma proteína, ele por si só já tem uma função. Então, todos esses tipos de genes precisam ser identificados nesse genoma, e outros elementos, como repetições lado a lado, chamado tandem repeats, repetições que não são lado a lado, que são elementos ali importantes também para outros tipos de coisas, né, que a gente não vai entrar em detalhe aqui. Mas, enfim, descobrir nessa coisa enorme que é o genoma, né, em bactérias é da ordem de milhões de nucleotídeos, em eucariontes na ordem de bilhões, quais são os trechos que são funcionais, que são importantes. E é nessa parte que eu estou interessado, na anotação automática, né, porque isso é bem complexo. E aí existe algum tipo de anotação. Anotação por homologia, que é quando você compara, você já tem um organismo anotado, e aí você tem um novo organismo que você está sequenciando, e aí você compara sequências para achar similaridades, porque os genes, eles se conservam, os genes importantes, eles ficam conservados nos organismos. Então, se você tem similaridades, você pode herdar aquela informação, né? Então, se ali é um gene, eu tenho outro organismo que a sequência é muito parecida, então é muito provável que esse gene também exista aqui. Então, por comparação, por homologia. Existe a abordagem ab initio, que significa você não usar nenhuma informação externa, como eu acabei de falar, usar um outro genoma, né? Você pega a sequência do genoma e só analisa as características desse genoma para falar, aqui tem um certo padrão, aqui tem um certo padrão, então ali deve ser um gene, né? Essa é chamada abordagem ab initio, onde o machine learning domina, tá? E existe uma outra também abordagem por transcriptoma, mas eu não vou entrar aqui no detalhe, e além disso, existe essa abordagem híbrida, que é quando você mistura essas coisas, você tenta achar esses padrões e além disso, usa informação externa também. Então, por homologia, é isso. Quando a sequência é similar, provavelmente aquilo também é um gene e possui a mesma função. Então, imagina que numa espécie A você já tem aí, na espécie A, B e C, você já tem uma sequência bem definida que como sendo um gene, como tendo já uma função, e aí a espécie D você não sabe nada sobre ela, mas aí quando você comparou, você achou esse trecho que é muito similar aos outros. Não precisa ser idêntico, né? Porque às vezes você tem mutação, às vezes você tem erro de sequenciamento. E aí, como ele é idêntico, você vai dizer, não, então isso aqui provavelmente é um gene também, porque foi conservado nas outras espécies, e tem aquela mesma função. Então, a homologia é nesse sentido. E a abordagem é bem nicho, no sentido de pegar essa sequência e extrair features dali para poder, né, extrair atributos, para poder aplicar para poder se basear nisso para classificar aquilo como sendo aquele tipo de molécula que você está classificando ou não, né? E aí, por que a abordagem de machine learning é extremamente utilizada? Porque é aquela coisa que não se tem um conhecimento total daquilo ainda, né? A gente, seja qual for o tipo de gene, tá? Seja o gene codificante, seja aqueles RNAs que eu estava falando, não se conhece totalmente. Conhece já alguma coisa, mas, porque se você sabe todas as regras, se aparecer uma sequência assim, de 10 nucleotídeos com esse padrão, e depois aparecer isso, depois aparecer aquilo, então aquilo é um gene codificante, ou aquilo é um gene para o RNA tal. Se você tivesse isso bem definido, bastava, determinístico, né? Bastava fazer um programinha simples que você tem um monte de if lá e pronto. Mas aí que tá, não se sabe totalmente. Sabe-se de algumas padrões para certos tipos de gene, mas nem que maior parte dos genes tem aquele padrão, mas nem todos têm, né? Então você não pode só testar aquilo. E aí por isso que a aprendizagem de máquina aqui ela é dominante, porque a aprendizagem de máquina é justamente quando você não conhece totalmente, você quer que o conhecimento emerja dos dados, né? Então, por isso que acaba sendo fundamental aqui, muito utilizado nessa análise ab initio, que é aquela que não utiliza informação externa, só características da própria sequência, certo? E aí eu vou trazer esses trabalhos que eu fiz com alguns estudantes aí, para vocês entenderem mais ou menos do que se trata, né? Vamos pegar, então, primeiro é um tipo de RNA chamado microRNA, que ocorre em eucariotes e vírus. Depois um gene codificante, mas é pequeno, e por ser pequeno ele tem os métodos que servem para genes grandes têm muita dificuldade para detectar aquilo.
no caso de genes pequenos em bactérias, e outros tipos de RNA em bactérias também pequenininhos, que também são difíceis de detectar. Então, vamos começar com o microRNA. O que é o microRNA, né? Então, existe alguns genes que, em vez de codificar para um mRNA, ele codifica para outro. Existem vários genes que codificam para outros tipos de RNA. Um deles é esse tipo de microRNA que a gente chama. Para que eles servem? Eles servem para fazer regulação de outros genes, tá? E estão envolvidos em diversos processos biológicos. Inclusive, tem trabalhos que mostram que quando alguns desses microRNAs funcionam mal na nossa célula, eles podem dar origem a cânceres e outras doenças sérias. Então, são RNAs importantes de serem estudados, né? Então, é mais ou menos assim, ó. Imagina que você tem lá o seu genoma, então você tem alguns genes. Imagina que esse gene aqui é um gene que dá origem a esse tal de microRNA. Na verdade, é uma gênese bem complexa, porque quando você tem a transcrição, ele gera o RNA, que é chamado RNA primário, de microRNA primário, primirna. Tá? E aí ele sofre algumas edições, umas edições moleculares, corte mesmo, então corta alguns pedacinhos ali, que vai sobrar só uma coisa em formato de grampo ou de hairpin, chamado pré-mirna, que é o microRNA precursor. Tá? MicroRNA precursor. Aí, por exemplo, no caso do eucarionte, isso sai do núcleo e vai sofrer outra edição, outro corte para gerar só um pedacinho aqui que é o chamado microRNA. Por que serve esse microRNA? Imagine que esse gene aqui seja um gene codificante, portanto, vai ser transcrito num mRNA, depois vai ser traduzido numa proteína, né? Só que aí, se esse microRNA que foi gerado aqui, que é esse pedacinho pequenininho, de 22 nucleotídeos mais ou menos, for responsável por regular a expressão desse gene, o que ele faz? Ele se liga a esse mRNA para que ele não seja traduzido para uma proteína, tá? Eu sei que está confuso aí, mas eu quis fazer essa coisa mais dinâmica, aí eu já tenho uma figurinha melhor aqui, ó. Então, o gene de microRNA, ele é transcrito num microRNA primário, que, por sua vez, ele é cortado e gera o chamado microRNA precursor, e esse aqui também tem um corte que gera o chamado microRNA, pequenininho, que se liga a um determinado mRNA que foi expresso aí de outro gene, né? Para que ele não seja traduzido, para regular a tradução dele. Por que ele para isso? Porque nem sempre a célula precisa que aquilo seja expresso, que aquela proteína seja produzida, né? Então, ele regula essa produção. E aí, por isso que eu falei, às vezes, o mau funcionamento do microRNA dá origem a doenças, porque essa regulação ela não vai existir, tá? Só que aí, então, veja bem, então, dado um gene de microRNA, gene é uma coisa bem complexa, né? Você tem várias estruturas ali dentro. Normalmente, para detectar isso por computação, a gente tem que detectar alguma coisa interna ali. Então, ele dá origem a um primirna, né? Inicialmente. Veja, isso aqui é muito complexo para detectar. Eu não posso pegar a sequência inteira aqui para pegar características dela para ver se isso é um gene de microRNA ou não é, porque isso é muito complexo. Então, o microRNA, ele é uma coisa muito pequena, a parte que codifica o microRNA é uma coisa muito pequenininha, de 22 bases só. Então, é muito pequenininho também. Então, na verdade, o que a gente procura na sequência é a parte dela que codifica para o pré-mirna, né? Pré-microRNA, que tem esse formato de molecular que a gente chama de estrutura secundária, na forma de grampo, tá? Ou hairpin. Então, o que a gente faz é pegar um genoma e fatiar ele em pedaços que correspondem a pedaços que codificam para isso. Então, eu vou fatiando em pedaços aleatoriamente e vou tentando extrair esses pedaços, característica desses pedaços, para ver se aquele pedaço corresponde a algo que codifica um pré-mina ou não. O que corresponder, eu vou falar, olha, ali eu localizei um gene de microRNA. O que não tem, o que o meu modelo diz que não, eu passo batido e pego o próximo, né? Então, eu vou pegando essas fatias do genoma e analisando para ver qual que codifica para esse pré-microRNA, tá? Essa é a ideia. Bom,
Qual o problema das ferramentas até então, né, quando a gente fez esse trabalho? É que o nível, com relação à sensibilidade, eles vão até bem. Então, quando eles pegam o genoma lá e saem fatiando, e saem pegando esses pedacinhos para ver se aquilo codifica um hairpin daquele, né, um pré-Mirna, eles conseguem até não deixar nada para trás, né, a sensibilidade. Eles trazem todos ou quase todos, os modelos conseguem detectar quase todos. Mas quando você chega na seletividade, que também é o mesmo que especificidade, que é o mais comum de se ouvir, acabei usando seletividade porque o trabalho usava dessa forma, aí fiquei nesse termo, mas é o mesmo que especificidade, que a sensibilidade diz respeito a todos os positivos que você conseguiu detectar com o seu modelo. E a seletividade ou especificidade diz respeito a todos os negativos que o seu modelo conseguiu não trazer como positivo, né, conseguiu separar. É absurdamente ruim, mas é absurdamente mesmo. O melhor não chega nem a 1%. É algo que... Isso quer dizer o seguinte, que os modelos conseguem pegar essas fatias do genoma e detectar todos os caras que codificam para um microRNA precursor, mas eles trazem junto um monte de lixo. Muita coisa mesmo. Ou seja, é um pesadelo para o cara lá que está na bancada testando, porque ele vai ter que... Sei lá, imagina que retornou ali 1.000 candidatos, sei lá, 950, 50 deve ser uma sequência que codifica para um microRNA precursor, e os outros 950 o cara vai perder tempo e dinheiro lá testando, porque é lixo que traz junto, né? E aí que vem o espaço para melhoria, que a gente queria melhorar isso aqui, tá? Então aí veio esse trabalhinho junto com, inclusive com a Alcione aí do departamento também, e com esse aluno de mestrado aí do programa, que a gente usou a aprendizagem de máquina, a gente deu até um nome engraçado aqui, Mirnacle, né? E com essa método de Random Forest, para poder melhorar essa seletividade, que era uma droga, né? Nessa detecção a bem nicho, né? Sem usar nenhuma informação externa, só características da sequência, para detectar pré-Mirna. E usamos os smoke para resolver uma questão de desbalanceamento. Eu vou comentar mais para frente, tá? Então, como é que é o método? Então, na verdade, o que o pessoal faz? O pessoal faz assim, ó. Eu peguei uma fatia lá e quero saber se isso, do genoma, e quero saber se isso codifica para pré-Mirna, né, para um microRNA precursor. O que eles fazem é usar uma ferramenta externa que pega essa sequência e tenta achar a conformação de estrutura secundária, aquele grampo mais provável. Né? Então, ele vai cuspir para você ali um grampo mais provável, né? Às vezes tem um bojo aqui, mais uma ligação, um grampo mais provável, e aí o método faz o seguinte, então, ou o método, ele pega a sequência e cata as características dela para passar num modelo, e pronto, ou ele primeiro usa uma ferramenta externa que vai usar métodos de otimização, de algoritmos de busca para fazer vários tipos de hairpin e devolver aquele mais provável por energia livre mínima, que é um conceito da bioquímica. E aí o programa pega esse hairpin, aí sim seleciona características para poder passar no modelo e dizer se aquele hairpin ele é provável ou não. E aí aquela sequência é bem provável de ser um pré-Mirna ou não, né? Então, o que a gente fez de diferente? A gente também quis montar, ao invés de a gente usar uma ferramenta externa, a gente criou nossa própria forma de fazer esse método de busca de um hairpin mais provável, tá? Então, a gente também pegava uma sequência de DNA, a gente também fatiava a sequência num tamanho compatível de um hairpin, de um grampo, mas como que a gente avaliava se aquilo realmente codificava para um pré-Mirna, né? A gente fazia o nosso próprio método de busca de um hairpin usando a aprendizagem de máquina. Cada etapa, de forma incremental, né? Cada etapa de construção de um hairpin, em 3 etapas, a gente aplicava um modelo de aprendizagem de máquina, tá? E no final das contas, se o hairpin final tinha uma boa probabilidade, a gente reportava aquela fatia, né, do genoma como sendo codificante para um pré-Mirna. Mas como que a gente fazia isso, né? A gente primeiro, dado uma fatia qualquer, lembrando que o RNA, o timina vira uracila, né, por isso que tem U aqui, dado uma fatia qualquer que a gente quisesse avaliar, a gente montava primeiro uma matriz de pareamento de bases. Então, a gente repetia, tinha essa sequência aqui de entrada, a mesma sequência está aqui em reversa, né?
Por quê? Porque como é que a gente, dado uma sequência, a gente avalia que estrutura de grampo ela forma, né? Aquela estrutura molecular dela. É porque ela vai, em algumas pontas, em algumas partes daqui, vai se ligar com partes de lá, né? Por exemplo. Então ele junta, né? Então você tem essa ligação de algumas partes aqui, ó, por complementaridade, né? E as partes que não ligam, por exemplo, você pode ter uma parte que tem complementaridade aqui, igual eu desenhei aqui, uma parte que não se liga e forma um bojo, né? Não tem ligação. Aí outra parte que se liga e assim vai, outro bojo, até um loop final aí, que é uma parte que também não se liga, né? Que é aqui do meio que fica sem ligar. E forma uma estrutura. Então, como é que a gente avalia todas as ligações possíveis? Todas as ligações possíveis é um número muito grande. A gente não quer fazer uma avaliação exaustiva, né? Porque é inviável. Mas como é que a gente... Por isso que a gente faz de forma incremental, né? Porque toda estrutura dessa, você pressupõe que você tem uma haste, uma stem, uma haste exata. Que é essa justamente quando você tem uma ligação por complementaridade aqui. Aí quando tem um bojo, não, né? Mas aí então você tem essa parte aqui que é uma haste do grampo, né? Exata. Como é que você avalia isso numa matriz de complementaridade, né? Que o zero é quando não tem complemento e o número é quando tem complemento. E aí o número vai crescendo se o complemento ele é seguido, né? Então G com C, por exemplo, é o número 1. Ó. O A com T, ou A com U, né? É o número 2. Então você tem aqui uma sequência de ligações, né? Que eu estava falando, né? Liga aqui, liga aqui, liga aqui, aí você tem uma ligação aqui. Então, aqui a gente primeiro analisa esses stems exatos, essas hastes exatas, para partir dali avaliar outras situações. Então, vamos dar uma olhada aqui. A ideia é o seguinte, ó. Como é que a gente pega um grampo candidato aí a partir de uma sequência, uma fatia do genoma? A gente primeiro identifica as hastes exatas, longas, tá? Como essa aqui, por exemplo. Então, tem uma parte lá da sequência que se ligou, né? Depois, e aí que tá, a diferença nossa é que a gente vai fazendo essa busca, só que usando a aprendizagem de máquina. Então, a gente pega todas as stems exatas possíveis, que aqui nesse cara aqui corresponde a essas sequências numéricas, né? Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Todas as possíveis. E aí a gente extrai características, extrai atributos, né? Por exemplo, frequência de nucleotídeos, frequência de dinucleotídeos, de trinucleotídeos, dentre outros, e passa por um modelo para a gente avaliar quais stems tem cara realmente de stem de um hairpin completo. E aí a gente já joga fora um monte que não tem, e fica só com um pouquinho para a partir dali ir para o passo 2, que é estender aquilo para uma haste não exata, né? Uma stem não exata, que é quando você tem uma parte que não se liga e depois mais um stem, né? Então aí você tem uma haste não exata aqui, né? Onde você tem uma não ligação aí, e fica um bojo. E, novamente passa para um outro modelo, dessa vez um modelo de hastes não exatas. Então você extrai características, etc., classifica e aí joga fora um monte. O que fica é o que vai para a fase 3, que é você gerar o hairpin completo. Mas veja, então a gente estabeleceu um método de busca, que é quando você vai testando várias possibilidades, usando a aprendizagem de máquina. A gente começa de forma incremental. A gente pega as stems exatas, joga fora o que não tem características de uma stem que compõe um hairpin. A partir delas, estende para um hairpin não exato, classifica, joga um monte de coisa fora aqui. Então, assim, essa seria a nossa função heurística, né? No método de busca, você vai avaliando as possibilidades, você tem uma pontuação que fala, eu vou jogar isso fora ou eu vou desenvolver a partir dali. Então, a nossa função heurística, ela foi baseada no modelo de aprendizagem de máquina. Aquilo que era mais provável ficava, aquilo que não era jogava fora, e você incrementalmente ia formando o seu hairpin. Então, basicamente, ó, a primeira fase é você classificar stems exatos, que são justamente pegar essas partes aqui que tem essa coisa numérica seguida, que é onde você detecta as possíveis ligações, e aí pega tudo, e depois joga fora, de acordo com o modelo de aprendizagem de máquina, aquilo que não parece ser um stem de um loop, de um hairpin, fica só com os que parece ser. Daí, a partir dele, você estende para um hairpin, para uma haste não exata. Que é como?
é você olhar na própria diagonal, por exemplo, imagine que esse aqui foi selecionado na fase 1, né? Na própria diagonal dele, você tem um zero aqui, que significa uma não ligação, seguido de outra sequência, tá vendo? Então, é aquele caso em que você tem uma ligação, uma não ligação, e depois outra ligação, né? E aí você pega o modelo para classificar isso, e aí, no terceiro caso, você pega as hastes exatas só dos que sobraram para gerar o hairpin final, o grampo final, né? E aí, e veja que é o seguinte, ó, você pode ter uma situação que você tem essa, com um bojo aqui e essa, mas você pode ter uma situação que esse bojo ele não tem o mesmo número de nucleotídeos de um lado e do outro, né? Pode ser que esse aqui ligou com essa parte aqui, ó. Aí você tem um bojo aqui que tem, sei lá, 3 nucleotídeos, aqui tem 10, né? Um bojo não simétrico. Como é que você analisa todas essas possibilidades? É avaliando a partir de um stem exato que passou pelo teste de fogo lá, né? Do modelo, olhando outras diagonais, para poder justamente essa situação que eu acabei de pagar aí, né, ver os bojos não internos. Então, veja, é um método de busca, né, incremental. Eu vejo as hastes, depois vejo as hastes não exatas, e depois eu vou buscando todos os hairpins que eu posso a partir daquela haste, né, eu não vou fazendo uma busca exaustiva, né, mas sempre é guiado os modelos de machine learning, né. Então, perceba o seguinte, que eu tenho que ter um modelo para a primeira fase, para avaliar as hastes exatas, para a segunda fase, outro modelo para as hastes não exatas da segunda fase, e outro modelo para os hairpins que eu posso gerar. Então, eu tive que, né, o aluno lá teve que utilizar, e aí isso é sempre um desafio em bioinformática, você conseguir dados validados, né, mas ele, depois lá de futucar bastante, achou lá sequências de pré-RNA nos repositórios públicos validados. E outro desafio na bioinformática também é você achar como você definiu o negativo, né? Então, esse é o positivo, né? Mas e o negativo, né? Então, isso é sempre um desafio também. No caso, a gente pegou outros tipos de RNAs, tem vários tipos de RNAs como sendo negativos, os RNAs não microRNAs, e aí montou um conjunto de treinamento para artes exatas, para artes não, para classificar stems exatos, né, para stems não exatos, e para classificar hairpins completos. E aí a gente vai fazendo isso nas 3 fases para montar esse método de busca do melhor hairpin, do melhor grampo. Se no final das contas, na terceira fase, o modelo sobrar algum hairpin lá, a gente vai dizer que aquela fatia do genoma provavelmente pertence a um gene de microRNA. Se não sobrou nada, porque os modelos depois foram fazendo essa busca e simplesmente não sobrou nada, porque aquilo lá provavelmente é uma frequência qualquer e a gente joga fora, tá? Agora, o que a gente tentou como abordagem, né? A gente tentou esses caras aqui que são muito frequentemente usados nesse tipo de problema, que é a máquina de vetor de suporte, a rede neural do tipo Multilayer Perceptron, né, e Random Forest. A gente acabou testando só esses 3. A gente fez alguns testes com outros também, mas não foram tão bons e acabou ficando esses 3 aí. Só que um dos problemas também de informática é o seguinte, normalmente você acha pouco elementos para compor o seu positivo, né? Então você tinha um pouquinho de positivo e um montão de negativo. Então, é um problema de desbalanceamento. Não sei se o Ricardo comentou isso com vocês, mas isso é um problema sério, porque quando a diferença é muito grande, o modelo tende a classificar todo mundo como sendo negativo, porque a acurácia continua sendo grande, né? Então, você tinha que resolver esse problema de desbalanceamento. A gente usou 3 tipos de abordagem para resolver isso, tá? Uma foi a classificação sensível ao custo, que é quando você dá um custo maior para as classificações erradas da classe minoritária. Então, por exemplo, se você tem 10 vezes mais instâncias da negativa do que a positiva, você tem que dar 10 vezes mais custo para uma classificação errada do positivo do que com relação ao negativo. Então, você tem como ajustar os custos de erro de classificação para um e para outro, de forma que você tenta compensar isso. Você tem também a amostragem, né, que a gente tentou simplesmente fazer uma subamostragem do negativo, mas aí tem um problema que você perde informação, mas foi uma abordagem tentada.
E o contrário, que é o SMOTE, que você faz uma oversampling, né? Que em vez de pegar o negativo e diminuir para ficar igual ou parecido com o positivo, você pega o positivo e cria instâncias sintéticas para ficar parecido com o negativo. O SMOTE, ele pega instâncias vizinhas e compõe uma nova instância sintética baseada numa composição entre esses elementos vizinhos. Então, é uma forma que funciona muito bem para você criar elementos... Porque uma coisa que você pode fazer no positivo é repetir, né, duplicar instâncias para ficar numericamente igual. Mas aí você perde diversidade. Então, o SMOTE ele é melhor como oversampling, porque ele faz essa composição de vizinhos mais próximos para gerar uma nova instância sintética. Aí a gente fez esses testes aqui, né? E aí a gente usou 2 implementações de máquina de vetor de suporte, usamos uma implementação de multilayer perceptor e de random forest, tá? E para ver qual que se dava melhor para os 3 estágios, tá? Para os 3 estágios. E aí o que a gente percebeu? Que o SMOTE, ele foi, juntamente com o Random Forest, foi o que foi melhor em todas as situações. Só na terceira situação em que não teve uma superioridade muito evidente, mas nos outros casos, sim. Então, a gente acabou optando por montar os modelos para todas as fases, da primeira, segunda e terceira, com o Random Forest e com o método de balanceamento SMOTE, tá? E aí o que a gente percebe é o seguinte, ó, essa seletividade, olha a comparação nossa aqui com relação ao resto, ó. Subiu pra caramba nesses dados aqui que são dados sintéticos, subiu pra caramba nesses dados aqui que são dados do genoma do rato, mas veja que ainda é bem baixo, né, 47 é muito melhor do que o que tinha, mas ainda dá para melhorar muito. Então a gente manteve a sensibilidade boa, né, mas a seletividade ou a especificidade melhorou bastante, mas ainda tem muito que melhorar. E finalmente, nessa aqui do genoma do Homo sapiens, também a gente teve uma melhora absurda aqui com relação aos outros, né, são horríveis. Mas veja, 29% ainda é muito baixo, então existe uma oportunidade muito grande aqui para melhoria, né. E aí eu vou voltar nessa questão, chamar atenção para isso lá na frente, como é que a gente pode empurrar isso para melhorar isso, né, além desse limite aí que já melhorou, mas tem um grande espaço para melhorar, tá bom? E aí uma outra que eu queria falar para vocês antes de terminar também é essa publicação de 2020, que dessa vez foi com relação a genes codificantes mesmo, aqueles bem standard mesmo, né? Você tem um gene que codifica para um mRNA e esse vai ser traduzido numa proteína, né? Só que para genes muito pequenos, e aí que vem o desafio, e no caso a gente trabalhou com bactérias. As ferramentas que detectam automaticamente, fazem essa análise ab initio, para genes, vamos dizer assim, standard, né, que são acima de um certo valor, de um certo tamanho, eles são quase próximos do perfeito, para bactérias que são bem menos complexas do que os eucariontes, né? Mas quando se trata de genes muito pequenininhos, aí essas ferramentas não funcionam bem. Então, isso ainda é um desafio em aberto. E a gente trabalhou, nesse caso, para predizer essas... lembrando, né, um gene, ele tem várias estruturas. Tem a estrutura que codifica para um mRNA, que é chamada ORF, Open Reading Frame, é um frame de leitura aberta, que é aqui que tem aquelas triplas que vão gerar os aminoácidos, cada 3, né? Cada 3 nucleotídeos codifica para um aminoácido, mas você tem outras estruturas aqui, uma região que não é traduzível, mais um promotor, que é onde a proteína RNA polimerase se liga para poder promover a transcrição. Então, você tem uma região aqui chamada região promotora, mas a gente está procurando essa região chamada ORF, que é a região que literalmente codifica para a tradução, porque é mais fácil de lidar e ela já localiza aquele gene. Por isso que a gente está dizendo aqui small ORF, né, que são genes pequenos, na verdade, a parte que codifica para a proteína do gene, né, em bactérias. Então, vamos falar um pouquinho disso. Só que, nesse caso, o trabalho ele foi baseado em homologia. Mas não a homologia padrão, que você já tem um genoma anotado, com vários genes especificados, aí você tem um novo genoma, e aí você compare e herda essa informação, onde você acha uma boa similaridade. Aqui foi o seguinte, na verdade, era um trabalho que a gente estendeu, né? Então, o que o trabalho fazia?
Primeiro, você identificava todas as offs na época, a gente pegou 2.281 genomas de bactérias baixado lá daquele repositório, né, do GenBank, e para todas elas, foi um trabalho até de computação de alto desempenho, para não ficar dias fazendo isso, a gente tentou detectar todas as fatias do genoma que poderiam ser uma off, né, que codifica para uma proteína, ou seja, aquela parte do gene, né, do gene codificante. E fez isso para tudo quanto é bactéria, dessas 2.281. Para pegar todas as offs candidatas, né? Um monte ali não ia ser nada. Mas a gente pegou tudo candidato. Como é que a gente faz isso? Veja, toda off, a gente estava falando ali, né? Um gene, quando tem essa parte codificante que é a off, toda off, ela tem, então tem aquelas triplas que dão origem aos aminoácidos, codificam os aminoácidos. Toda off tem uma tripla inicial e uma tripla final, é um start codon e um stop codon, que tem uma sequência bem característica, isso aí é bem definido, tá? Então, você tem uns 5 tipos de start codon e uns 3 tipos de stop codon, onde os mais conhecidos, por exemplo, dos start codons é ATG e os stop codons são TAG. Então, foi a partir desses start codons e stop codons conhecidos que a gente foi definindo essas fatias. A gente foi vendo ali, tem um ATG aqui, tem um TAG aqui, então esse trecho pode ser uma off. Foi pegando um monte de off aí. E aí montou um repositório de mais de 133 milhões de offs candidatos para todas as bactérias cujo genoma tem lá disponível. Aí o segundo passo era o seguinte, agora eu tenho interesse numa determinada bactéria, nas offs de uma determinada bactéria, o que eu faço? Por exemplo, aqui é um caso mesmo que a gente pegou da Escherichia coli, né, que é a bactéria mais estudada que tem. A gente foi fazendo esse mesmo fatiamento, descobrindo os starts e os stops, aí pega lá uma off candidata, start, stop, pega lá uma off candidata, start, stop. Foi pegando todos, aí deu 7.116 offs candidatos. O que a gente faz com isso? Então, a gente pega esses caras todos e compara a sequência com esse repositório que eu acabei de falar, de todas as bactérias possíveis que tem lá. Né, usa uma ferramenta chamada BLAST, que faz essa comparação de sequência. Qual que é a ideia? É aquela ideia da homologia. Se você tem uma off da sua bactéria de interesse muito parecida, cuja sequência é muito parecida com uma off de uma bactéria XYZ lá, quer dizer que, e a gente faz isso para uma família diferente, para não ter risco de similaridade ao acaso, significa que esse gene está conservado em outra família. Então, provavelmente, você tem um gene aqui. Não sei que gene é esse, porque quando você achou a similaridade, aquilo pode não estar anotado, mas aquilo provavelmente eu vou estudar, porque provavelmente é uma off que é de um gene, é uma off de fato, né? De um gene de fato, porque se isso foi conservado em outra bactéria, né? Então a ideia é por homologia. Só que gera milhares de alinhamentos, cuja maioria é artefato, é coisa que foi gerada ao acaso, porque o algoritmo, você der lá 2 sequências para ele vai achar a maior similaridade entre as duas, de alguma maneira. Então, assim, a grande maioria não é, de fato, alinhamento de verdade, né? Então, o terceiro passo é justamente analisar as milhares de alinhamentos resultantes quanto à significância. Quais são realmente significantes? Se eu pegar se eu analisar todos os alinhamentos e sobrar lá um que é significante, então essa off deve ser de verdade, porque ela está conservada em outra bactéria, similaridade muito grande, e aquilo foi detectado por um alinhamento que tem significância, né? Qual o problema do método que a gente entendeu? Que ele só usava um score para avaliar esse alinhamento, que é aquela ferramenta BLAST lá dá vários scores, sendo que um deles é o mais importante, normalmente o pessoal usa só aquele score, que eu acho que é uma forma pobre de analisar. E o pior, para esses casos de genes muito curtinhos, esse score ele tem valores peculiares, ele tem uma distribuição peculiar. Então, aqueles valores de referência que os biólogos estavam acostumados, para esses casos, eles não funcionavam tão bem. Então, necessitava-se de fazer outras abordagens que utilizassem mais scores, enfim. Só para vocês, só para ilustrar aqui qual o problema de usar um score só, né? Imagine que essas coisas aqui representem alinhamentos, né? Imagine que eu tenho 2 scores aqui, né, em 2 dimensões, para alinhamentos que são alinhamentos errados, por exemplo, e esses azuis alinhamentos corretos. Imagine que seja isso. Então, eu quero separar alinhamento errado de alinhamento correto. Se eu usar só esse score aqui desse eixo X, imagine que essa linha aqui é um threshold que eu pego. Né? Se eu trago essa linha para cá, eu vou pegar a coisa errada, tá vendo?
Então, imagina que eu só consigo pegar essa linha aqui, ó, para não pegar nada errado, só que eu consigo uma sensibilidade bem baixa. Eu pego só 2 dos 6 que estão aí, né? Isso aí é só para ilustrar. Então, é necessário usar mais. Beleza, então se eu usar mais, ó, imagina que eu uso os 2 scores agora e faço essa escadinha aqui, ó. Eu já consigo separar melhor, eu já consigo uma sensibilidade total aqui, uma especificidade, né? Ou uma precisão, na verdade, total, sem erros, com 5, aumentei minha sensibilidade, certo? E aqui também, ó, se eu pegar essa escadinha aqui, né, aumentei minha sensibilidade. Mas se eu faço uma borda de decisão, um limite de decisão, que não seja necessariamente linear, como está em verdinho aqui, eu consigo uma sensibilidade total, com erro zero, né? Com erro zero. Então, é importante fazer uma análise multivariada, e é importante fazer uma análise multivariada elaborada, com um limite de decisão que seja uma coisa mais elaborada, né? Não necessariamente linear. Então, foi isso que a gente tentou fazer, uma das coisas que a gente tentou fazer. Então, a gente utilizou 6 atributos, 4 que são dados pela própria ferramenta de comparação de sequências, um que o trabalho que a gente estendeu propôs, e um que a gente propôs no nosso trabalho. Então, tinha 6, então já passou da análise de um atributo para 6, né? Essa foi uma questão. Agora, tem uma outra questão que, na verdade, é mais séria que essa. Não é trivial você montar um conjunto de treinamento de alinhamentos verdadeiros, né? Como é que você sabe como alinhamento é verdadeiro? Só se ele for muito bom, né? Se ele for mais ou menos, já é difícil você definir aquilo como sendo um positivo ou negativo, tá? E mais, um modelo preditivo que você treine em alguns alinhamentos bons, não necessariamente vai funcionar para, por exemplo, de genes grandes, não necessariamente vai ser bom para genes pequenos, porque a distribuição dos scores são diferentes. Então, a gente fez uma coisa muito peculiar, que é, em vez de criar uma coisa que é o padrão, que é, eu crio um modelo mais genérico possível para aplicar em instâncias não conhecidas. Não, a gente queria fazer um modelo de overfit mesmo. A gente estava buscando o overfit. A gente tinha um conjunto que era um alinhamento, que a gente queria separar o certo do errado. O que a gente queria fazer? A gente queria fazer um modelo que olhasse para aqueles dados e, de alguma maneira, detectasse o que era alinhamento ruim para poder fazer essa separação. Ou seja, um modelo que fosse específico para aquele conjunto. Que, de alguma maneira, detectasse o que era errado para fazer essa separação. Ou seja, a gente queria overfit mesmo, a gente não queria um modelo para aplicar em outra coisa. A gente queria pegar aquela sequência, aquele conjunto de alinhamentos e fazer um modelo que fizesse essa análise multivariada que eu estava falando, né? Mas como que a gente ia conseguir mostrar para o modelo o que é errado? Aí que vem um dos grandes pulos do gato aí, né? A gente acrescentou sequências falsas ao repositório de ORFs que eu estava falando, chamadas sequências decoy. Porque aí a gente sabe que, se tem sequências, naquele repositório, se você tem sequências falsas, quando uma ORF do meu organismo de interesse se alinhar a essa sequência falsa, eu sei necessariamente que aquele alinhamento é errado. E aí, dentre os alinhamentos de sequências que não são falsas, eu vou ver aquelas que têm características próximas para definir como errado. Então, como que a gente gerou, já a gente esclarece melhor isso, como que a gente gerou essas sequências decoy? A gente pegou as sequências do repositório que já estavam lá, aquelas 133 milhões, cada uma delas e simplesmente inverteu para manter a distribuição de nucleotídeos, né? Simplesmente inverteu. Então, a gente teve um repositório que tinha o dobro do tamanho, né? Tinha sequências target, alvo, normais, tinha sequências falsas decoy, tá? Por quê? Porque aí, olha, vou voltar só um pouquinho aqui, ó. Porque aí, então, aqui também a gente acrescentou essas decoy, né? Porque aí, quando você tem uma sequência de uma coisa de interesse seu, junto com uma decoy, você sabe que isso aqui está errado com certeza. E aí você vai ter características ali que você acredite que uma que não tenha se alinhado a uma decoy, se alinhada a um alvo, se ela tiver características próximas a essa que se alinhou ao decoy, ela provavelmente também está errada. Então, o decoy ele vai ajudar a gente a demarcar as não decoys erradas, fazer essa demarcação, mostrar para o modelo o que é um alinhamento errado, né? Gerar os negativos, basicamente. Só que para aquele conjunto. Vamos lá. Qual é a ideia por trás do decoys? É você estimar a taxa de descoberta falsa. Como assim, né? Imagine que esses aqui seja o conjunto de alinhamentos que você obteve lá.
E esse azul corresponde a um alinhamento de uma OFF do seu organismo de interesse numa sequência verdadeira. Uma OFF lá do repositório verdadeiro. É o azul. E as vermelhas significa que uma OFF do seu organismo de interesse se alinhou a uma OFF reversa, né? Uma OFF falsa lá do repositório, as vermelhas. Então, qual que é a ideia? Aqui eu estou analisando um score só para mostrar a ideia, tá? A ideia é o seguinte, se você pega um determinado threshold de um determinado score do alinhamento, por exemplo, imagina aqui, você tem quantas azuis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que você tem duas vermelhas. O que essa análise decoy faz? Isso quer dizer o seguinte, que entre as 9 azuis, provavelmente duas estão erradas. Porque se você tem, com esse nível desse threshold aqui, ó, né, que a gente, imagina que isso aqui esteja ordenado do melhor score para o menor score, tá? Então está ordenado em ordem decrescente. Aqui está o topo, aqui está o pior. Esse threshold que você pegou, significa o seguinte, que todos esses caras aqui, e você sabe que os vermelhos são errados, então eu só vou pegar os azuis, mas quantos errados estão nos azuis? A mesma quantidade de vermelhos que você obteve. Porque o vermelho você sabe que é falso. Então é usado para demarcar, para você estimar a taxa de descoberta falsa, que é dentro dos seus positivos, qual a proporção dos falsos positivos dentro dos seus positivos. Essa é a chamada falsa descoberta. Então você vai estimar isso com o número de decoys, tá? Essa é a ideia. Então aqui são dados reais agora, que eu botei em 2 dimensões, que a gente usa 6 scores, né? Mas eu botei só 2 aqui para plotar em 2 dimensões. E aí o vermelhinho é justamente as sequências alvo, que é quando um OFF do seu organismo se liga a uma sequência real, e o azul é quando uma OFF se liga a uma sequência não real, uma sequência que você sabe que é errada, e, portanto, o alinhamento está errado. Veja como o azulzinho ajuda a gente a demarcar a área de coisas aleatórias, né? Olha como os decoys ajudaram a demarcar. Na verdade, as significantes que a gente deve olhar para elas são essas aqui, ó. São essas aqui. Então, os alinhamentos aos decoys ajudaram a gente a demarcar os alinhamentos aos reais, aos targets, que estão errados. De forma que só sobram os alinhamentos reais que não estão errados, né? Então, a gente tentou eu tentei uma abordagem de clustering, né? Inclusive, por cluster por densidade, que deu bons resultados, mas, na verdade, o melhor resultado foi usando classificação mesmo. E, particularmente, com multilayer perceptron. Como é que era isso? A gente aplicava o modelo aqui, para ele aprender, veja que aqui os rótulos são 1, 0, os decoys azuis, e 1, os não decoys vermelhos, tá? Nesse caso aqui. Então, o vermelho é o rótulo 1 e o azul é o rótulo 0. É os decoys e os targets. Então, eu dava isso para o modelo, e depois o modelo, então, ele aprendia ali, de alguma maneira, separar isso, e aí eu aplicava esse modelo de volta para poder rerotular. Como assim? É só a gente olhar aqui essa matriz de confusão do modelo que eu gerei a partir desse conjunto aqui, ó. Os rótulos de decoy e não decoy, tá? Como é que ele fez a predição? Olha que interessante. Todos os não decoys que com certeza são errados, são alinhamentos errados, ele 100% fez a predição com rótulo 0, 100%. 7.396 decoys, ele classificou corretamente como alinhamento errado. Já os targets, de 8.300 e tal, 8.182 deles foram classificados como 0 e 171 foram classificados como 1. E, teoricamente, seria o errado, né? Esse aqui seria o errado, né? Mas, na verdade, é isso que eu queria mesmo. Ele identificar entre os vermelhos quem, na verdade, era coisa errada, que foi justamente isso aqui. Então, a princípio, isso parece que é ruim, né? Porque você passou, em vez de todo mundo estar aqui, ele está aqui, mas, na verdade, isso é bom, porque ele pegou todos os vermelhos, que são exatamente esses vermelhos que estão aqui, e classificou eles como 0. E só esses caras, que são justamente esses aqui, ó, e os classificou corretamente como não 0, né? Como sendo alinhamentos corretos. Então, olha que interessante, né? Você cria um modelo ali e aplica ali de novo para rerotular. E aí você tem a rerotulagem, que esses aqui vão ser rerotulados para 0, e esses vão permanecer em 1. E aí você tem exatamente a separação que você queria dentro daquilo que não é significante e aquilo que é significante, tá?
E aí você define os alinhamentos que são realmente fortes e, portanto, você estreita o número de possibilidades para o biólogo que vai testar só aquelas ORFs que foram selecionadas como ORFs fortes, né, que se ligam a outra, que têm similaridade com outras ORFs de outras bactérias, portanto, provavelmente são conservadas, provavelmente são reais. Tá? E aí, aí a gente conseguiu subir a sensibilidade em 35% com relação ao método que a gente fez, porque aquele método só avaliava um score de uma maneira super naiva, né, super inocente, né? Então a gente subiu para mais scores com uma análise multivariada e conseguimos melhorar bastante. Então você vê que mesmo nesse Escherichia coli, que é a bactéria mais estudada de todas, a gente achou várias genes curtos que ainda não tinham sido reportados, mesmo numa bactéria que é super estudada, tá? E finalmente, esse aqui é rapidinho, 1 minuto eu falo, porque na verdade ele ainda vai ser publicado, a gente deve fazer um artigo para a conferência, com também um rapaz que fez mestrado aí também na UFV, para encontrar pequenos RNAs em bactérias. Esses pequenos RNAs, eles também têm o mesmo papel dos microRNAs, de fazer regulação gênica de outros genes codificantes. Mesma coisa. Mas aqui é bem padrãozão. Aqui a gente não teve grandes estratégias, igual a gente mostrou nesses dois anteriores, né? Aqui é bem standard mesmo, né? Ele pegou RNAs curtos, que são difíceis de serem detectados nos repositórios públicos, fez uma vasta análise na literatura para descobrir assim, os atributos que as pessoas estavam usando para isso, e aí deu 264 no total, e aí fez uma abordagem de seleção de atributos para chegar nos atributos finais, né? Testou alguns algoritmos, e aí gerou uma ferramenta web lá que o biólogo poderia consultar, dar a sua sequência, sua fatia do genoma lá, e essa ferramenta web com esses modelos, com esse modelo, ele ia classificar como sendo um gene que codifica para esse pequeno RNA regulador ou não, né? E fazer essa análise binária. Então, a primeira contribuição dele foi montar esse conjunto de treinamento, porque isso não é trivial em informática, né? Primeiro, pela poucos elementos validados, e segundo, para como você vai definir o negativo. Então, ele fez lá um métodozinho para definir os negativos, montou esse conjunto de treinamento. Outra coisa bacana é essa vasta análise que ele fez da literatura para pegar esses caras e depois usar uma abordagem de seleção de atributos para definir 22 atributos não relevantes e não redundantes. Então, isso, para outros trabalhos futuros também, pode ter atenção nesses atributos. E montar essa ferramenta que o biólogo pode ir lá com esse modelo e classificar isso. Aí eu só queria chamar a atenção para o que a gente... o Giovanni falou semana passada sobre aqueles dois métodos lá, né? O PCA e o SVD. E eles são muito legais, muito versáteis mesmo, mas quando você tem uma análise, são realmente muito importantes, mas quando você tem a análise, quando você tem um caso supervisionado, você tem outras opções também, né? E uma das opções é você aplicar algum método de busca para pegar várias possibilidades de subconjunto dos seus atributos, que é isso que foi feito aqui, e para cada um desses subconjuntos, você avaliar a relevância daquilo com relação à classe. Uma forma de fazer isso, tem várias formas, uma forma de fazer isso é essa que ele usou, do Wrapper, que é você aplicar o próprio algoritmo de machine learning para montar um modelo em cima daquele subconjunto, e aí você vai fazendo isso para tudo quanto é subconjunto, aquele modelo aquele subconjunto que resultou no modelo mais eficiente, você pega aquele subconjunto, aí ele conseguiu chegar nesses 22 aqui, tá? Mas esse é bem padrão mesmo, tem grandes coisas, assim, grandes estratégias, mas para vocês verem também que é possível aplicar coisas que vocês aprenderam aí com o Ricardo e ter grandes resultados. Então, ele, por exemplo, comparou lá com o método melhor até então, né? Se a gente pegar aqui só esses dois para não perder muito tempo, você vê que ele conseguiu melhorar aqui, o de baixo é o nosso, né, chamado SurPipe, que ele montou um pipeline para esse tipo de coisa, conseguiu melhorar em todos esses 4, ele testou para 4 bactérias, que são os test sets, né, ele fez um modelo em outras bactérias e aplicou nos test sets, que são essas 4 bactérias aí.
E ele conseguiu melhorar bastante, ó, em algumas situações, né? Especificidade e a sensibilidade, né? Mas, enfim, ainda tem bastante espaço para melhorar. Falta só 2 slides aqui, a gente já termina. Aí, é só o que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte, olha, o problema nosso é que alcançou um limite, né? A gente não consegue melhorar muito mais daquela seletividade que eu mostrei lá atrás, ou especificidade, tanto faz. Isso aqui também a gente conseguiu melhorar legal aqui, mas é muito difícil você sair agora desse patamar, certo? Por que é muito difícil? Porque, na verdade, essas abordagens que foram feitas até então, a extração de características, de atributos, ela é feita de forma manual pelo humano, pelo pouco que ele conhece. O que, na verdade, é um paradoxo, porque, na verdade, você quer usar a machine learning justamente para que o conhecimento emerja dos dados, né? De alguma maneira você consiga trazer conhecimento. Se você tiver que ter conhecimento prévio para poder extrair as características, é uma coisa meio paradoxal, né? Então, assim, por que atingir um limite? Porque você tem conhecimento insuficiente dos elementos. Então, você pega ali alguns atributos que deram certo aí para chegar a um certo patamar, mas você não sabe mais que atributos são relevantes, você simplesmente não conhece, aquilo está oculto lá, né? Então, você tem atributos insuficientes. Mas por que são insuficientes? Justamente porque são escolhidos por humanos que têm informação insuficiente, né? Então, como sair desse buraco, então, né? Aí que eu acho que o Deep Learning, né, para finalizar aqui, tem uma grande, um potencial gigantesco para contribuir, né? Com aquela mesma ideia que vocês já viram bastante aí, né? Dado uma sequência, de alguma maneira, formatar isso na forma de uma matriz e aplicar filtros que tragam, né, salientem, né, padrões ali naquelas sequências e que aí sim possa ser usado uma classificação, vamos dizer assim, padrão, como a gente tem feito, mas com toda essa parte de extração de características de forma automática, que eu acho que tem como a gente dar um salto bem legal aí, se isso for feito. E por incrível que pareça, isso aí não foi feito, tá? Então, a definição automática que é o que está faltando para dar um empurrão nesse negócio aí, tá? Porque os atributos têm sido feitos de forma manual. E até testar outras abordagens, porque eu vejo muito, aqui na ponta, eu vejo muito pessoal falar só do MLP, né? Que eu acho que fala-se muito, porque fala-se muito da parte de imagem, que o MLP deve ser o que se destaca mesmo. Mas vários trabalhos meus, comparando o MLP com o Random Forest, por exemplo, o Random Forest se destacou bastante. Então, talvez, então, assim, o que seria um trabalho bem legal, que é o que está me interessando atualmente? É justamente achar essa arquitetura que faça essa extração automática e encontrar esses filtros aí que vão fazer salientar essas regiões importantes, inclusive que essa coisa de extração manual não prevê, inclusive, a interação de regiões diferentes da sequência, que eu acho que é fundamental. Então, essa arquitetura teria que detectar salientar não só essas partes importantes, mas também salientar essas interações em partes diferentes que essa extração manual não faz. E também estudar outras coisas aqui na ponta, porque eu percebo que, nesse caso, você tem outros modelos que se dão até melhor do que o MLP. Então, acho que um estudo de definir essa arquitetura aqui seria bem interessante, tá? Quando a gente vê no PubMed, lá no NCBI, você tem, botando a Deep Learning, você tem quase 19 mil trabalhos, principalmente no tempo atual. Só que quando você vai olhar para esses elementos que eu acabei de mostrar para vocês, você tem, olha, para office pequenininhos de bactérias, você tem 0. Para RNAs pequenininhos de bactérias, eu tenho 1 que não tem a ver com o que eu fiz, é outra coisa lá, de um outro elemento que tem a ver com ele, por isso que retornou. Então, é 0 também. Agora, para microRNA, até pouco tempo não tinha nada, agora eu já vi 3. E tem outros elementos, pessoal, de detecção automática importante que podem entrar aí que não tem nada. Então, assim, é uma coisa totalmente aberta, muito interessante poder utilizar isso aqui para detectar esses elementos e outros do genoma para fazer anotação automática, tá? Um campo aí aberto mesmo, potencial enorme para a gente fazer pesquisa em cima disso aí, para empurrar essa especificidade, essa sensibilidade para frente e facilitar a vida do cara que está lá na bancada fazendo teste in vitro, tá bom? Então é isso aí, obrigado, desculpa